meu querido irmão, minha querida irmã, dando continuidade ao nosso curso de Introdução ao Pensamento de Santo Agostinho. Hoje falaremos do itinerário de pensamento do Doutor da Graça. Santo Agostinho ele expõe a sua caminhada pessoal rumo à beatitude. A força motriz de seu itinerário filosófico é a própria busca pela felicidade, seguida das demais etapas da sua navegação, ou seja, o encontro com Cícero, a leitura das Escrituras, o maniqueísmo, a astrologia, o ceticismo e o platonismo. Foi por meio do livro de Hortêncio de Cícero que Agostinho se deparou diretamente com muitas questões relativas à sabedoria, à verdade, à filosofia e, consequentemente, com a relação entre elas, com a correlação entre elas e o próprio conceito de felicidade, abordado por Cícero, o qual está estritamente ligada ao uso da ratio, ou seja, ao uso da razão. Com efeito, segundo Cícero, não há felicidade sem verdade. E isso provocou um grande efeito impulsionador, se assim eu posso falar, no jovem Agostinho, levando-o a ir em busca de tais elementos. Destaco aqui que Cícero ele foi um grande advogado, político, escritor e filósofo da República Romana, e foi considerado também um dos maiores escritores e oradores da Roma Antiga. Tudo bem? Meus queridos, em suas Confissões, essa obra magnífica, o Doutor da Graça ele aborda a importância desse livro de Cícero, no seu processo de conversão à filosofia. E ele mesmo afirma na página 180, que ele vai dizer assim, olha, o livro é uma exortação à filosofia e chama-se Hortêncio. Devo dizer que ele mudou os meus sentimentos e o modo de me dirigir a ti. Ele transformou as minhas aspirações e desejos. Então, meus queridos, de modo mais conciso, podemos visualizar que o curso filosófico do Bispo Hiponense, ou seja, de Santo Agostinho, se deu em pelo menos 5 etapas. A primeira etapa ela começou com a leitura das Sagradas Escrituras. Agostinho ele estava tão imerso na sede de verdade provocada por Cícero e, por conseguinte, em seu trajeto rumo à beatitude, ele parte então dessa leitura das Escrituras. Todavia, ele acaba tomando como se fosse um livro qualquer. Ele pega as Sagradas Escrituras e o toma como se fosse um livro qualquer, de modo literal, literalista. Então, pegando desse modo, o seu primeiro contato com elas, com as Sagradas Letras, foi totalmente decepcionante, foi extremamente decepcionante. Conforme ele descreve em seu livro Confissões, na página 71, como eu vou ler aqui para vocês. O que eu senti nesta época, diante das Escrituras, foi bem diferente do que agora afirmo. Tive a impressão de uma obra indigna de ser comparada à majestade de Cícero. Meu orgulho não podia suportar aquela simplicidade de estilo. Por outro lado, a grandeza da minha inteligência não conseguia penetrar-lhe o íntimo. Então, meus queridos, lido isso, tal obra foi feita para acompanhar o crescimento dos pequenos. Mas Agostinho, ele se desdenhava disso, Ele pensava que fazer-se pequeno no orgulho dele era diminuí-lo, Então, tendo em vista que foi por meio da leitura de Hortêncio de Cícero que Agostinho sentiu-se atraído por uma vida menos devassa, uma vida menos sensual e mais dedicada à busca da verdade. Então, nesse ínterim, por causa desta grande influência de Cícero, ele se aproximou do maniqueísmo, como nós falamos no início, nas primeiras aulas, uma corrente filosófico-religiosa muito influente em sua época, que lhe parecia oferecer a verdadeira forma do conhecimento, ou seja, a verdadeira forma do cristianismo, em contraposição à doutrina da Igreja Católica. Por isso podemos afirmar que a segunda, por sua vez, começou nesse sentido aí, com o maniqueísmo. Tendo se decepcionado com as Escrituras, nessa empreitada rumo à verdade, Agostinho ele se deixa seduzir por essa corrente, por essa seita, que se autoafirmava detentora dessa verdadeira gnose, desse verdadeiro conhecimento. Tudo bem? E eles se autoafirmavam como os detentores
de respostas acerca de questões que ainda era confusa para Agostinho, como o problema do mal, como o mal entrou no mundo, e o problema do pecado, conforme nós já abordamos anteriormente. Para os maniqueus, irmãos, o mal era tido como uma substância absoluta, que tinha o mesmo poder que o bem, e de fato chega a se confundir com a matéria, má em si mesma. Será mediante essa ontologia dualista que o maniqueísmo cria uma espécie de cosmogonia, que tem por intuito fornecer explicações sobre a origem de tudo, a partir justamente desse confronto, dessa luta entre o bem e o mal. Então, no locus lutia, região da luz, imperaria o pai da grandeza, e na outra, o locus tenebris, isto é, o lugar das trevas, o príncipe das trevas, não sendo apenas entidades, mas forças realmente operativas, forças realmente animadas, que procuraram impedir reciprocamente a expansão da outra. Tudo bem? Desta forma, o mal procura adentrar, entrar nessa região do bem, expandindo-se, aumentando-se e ampliando-se além de sua própria região. Entende? E o que acarreta numa espécie de esquizofrenia cósmica da constituição do mundo, que é uma espécie de mistura do bem e do mal. Enfim, o maniqueísmo ele substancializa o mal para livrar o princípio do bem de toda a responsabilidade sobre o mal no mundo. Assim, a origem do mal seria, por assim dizer, o sumo mal, e não o sumo bem. Tudo bem? Agostinho, de modo perspicaz, ele consegue enxergar a contradição, essas inúmeras contradições do maniqueísmo. Ele percebe que não pode haver dois perfeitos, ou seja, dois princípios absolutos, ainda mais no âmbito da matéria, tudo bem? Que em si mesma é limitada, é imperfeita, é perecível. Então ele vê que o mal só existe em ordem do bem. Eu vou explicar isso para vocês. Ele existe no bem enquanto carência, enquanto substância. Não se pode falar em mal ontológico. Tudo bem? Não se pode. Na ordem do ser não se pode falar de mal. Isto provoca nele um sentimento cético, que, no que tange às verdades metafísicas, começa a pôr tudo em xeque, a pôr tudo em dúvida. Inclusive a própria possibilidade do homem, na sua condição atual, de conhecer algo que vá além das realidades sensíveis, além das realidades corpóreas. Ok? Agora eu vou tratar com vocês a terceira etapa. A terceira etapa ela começou com a astrologia. Ou seja, nós vimos que tiveram muitas brechas que Agostinho encontrou no maniqueísmo. E o fato de arder em seu peito o desejo pela sabedoria, o jovem Agostinho ele abandona essa doutrina e acaba superando, como eu mesmo elenquei. Contudo, ele acaba aderindo posteriormente à astrologia, pelo fato de conceber os astros como isentos de superstições, cujo trabalho estava totalmente pautado na observação dos astros e nos cálculos matemáticos. Ele via que nos números não tinha como fugir dessa realidade correta, tudo bem? Só que ele acaba decepcionando-se mais uma vez, em razão de que, com o passar do tempo, não encontrou nesse tipo de atividade uma requerida fundamentação teórica. Em suas confissões, na página 180, que eu vou ler para vocês, ele vai afirmar o seguinte: eu já havia rejeitado também as enganadoras predições e ímpios delírios dos astrólogos. Mas o motivo, meu Deus, para proclamar do fundo da minha alma louvores à tua misericórdia para comigo. De fato, quem pode arrancar-nos da morte do erro, senão a vida que não conhece morte, a sabedoria que ilumina a inteligência? Carentes, sem precisar da luz alguma, e que governa todo o mundo, até as folhas agitadas pelo vento. Por isso, somente tu vencestes a obstinação com que eu outrora me opusera ao velho sábio Vindiciano e ao magnânimo jovem Nebrídio. Então, nós podemos exemplificar tudo isso que falamos. Agora, a quarta etapa, ela iniciou-se com o ceticismo. Tendo rompido com o maniqueísmo e com as práticas da astrologia, o doutor da graça agora adere ao ceticismo e começa a estudar as questões relativas à possibilidade da verdade, do conhecimento, com relação à certeza, dúvida, já inseridos dentro de um contexto social
em que a prática cética, ou seja, a prática de se colocar em dúvida todas e quaisquer possibilidades de verdade estavam em voga, estavam vigentes, tudo bem? No entanto, observando-se toda essa exposição que fizemos, fica claro que Agostinho perspicazmente perceberá que, mesmo que o homem ponha em xeque todas as coisas, duvidando da própria realidade, há uma realidade que ele não poderá duvidar, que é a realidade do pensamento, que é a realidade do homem vivente. Portanto, para que o homem se engane, é preciso necessariamente que ele antes exista, é necessário um sujeito que esteja atrás do engano. Tudo bem? A gente vai tratar mais sobre isso depois, tudo bem? Tais verdades desafiam todos os argumentos dos acadêmicos de Agostinho, que eles dizem que, e se te enganas, pois, se me engano, existo. Quem não existe não pode enganar-se. Por isso, se me engano, existo. Logo, se existe, se me engano, como me engano, crendo que existo. Quando é certo que existo, embora me engane, sou eu que me engano. Então, Agostinho faz esse jogo de palavras, que eu consegui até gravar, mas foi difícil. Foi difícil esse jogo de palavras. A quinta etapa começa com o neoplatonismo. Na contramão justamente daquilo que já tratamos, do maniqueísmo, que defendia essa existência de princípios coeternos, conflitantes entre si, ambos tidos como substância, portanto pertencentes ao âmbito da física. O neoplatonismo, por sua vez, ele permitiu que o Doutor da Graça tivesse um novo olhar sobre as realidades eternas, no âmbito além material, no âmbito além físico. E sabendo que o neoplatonismo defendia a ideia da imediatez da verdade na alma interior, então Agostinho teve uma nova certeza, ou seja, a certeza do divino, ou a certeza imediata de Deus, ok? Agostinho ele tornou-se, de fato, um filósofo neoplatônico, transformando o neoplatonismo numa base de nova certeza, ou seja, a certeza imediata de Deus. O neoplatonismo sempre defendeu a ideia da imediatez da alma interior. Foi daí que Agostinho tirou a sua nova certeza. A certeza do divino, permitindo-lhe a possibilidade de sobrepujar, ou seja, a concepção metafísica materialista, afirmando a existência de um princípio absoluto e transcendente. Não mais um princípio absoluto imanente, mas transcendente, na dimensão do ser. Tudo bem? Portanto, meus queridos, o platonismo ele foi fundamental neste sentido, pois permitiu que a Agostinho o que chamamos da conversão da mente, ou seja, apresentando-lhes uma metafísica nova, isto é, uma forma nova de conceber o ser, indo além de todo tipo de materialismo ou corporalismo, como as outras seitas que Agostinho adentrou. Tudo bem? O nosso grande mestre ele percebeu também as insuficiências do platonismo, que apesar de apontar já para uma pátria da bem-aventurança, a vida beata, a vida feliz, não teria condições de nos fazer habitar lá, naquele lugar, naquele locus, pois além da conversão da mente, que supera a razão, seria preciso a conversão da vontade. Então, neste momento, Agostinho salienta a importância das epístolas de São Paulo na vida e como ele foi se abrindo justamente a essa dinâmica da graça divina e vai retornando cada vez mais a fé que sua mãe sempre lhe ensinou, que sempre rezou para que Agostinho tivesse. Então, após a sua conversão, Agostinho, enquanto filósofo cristão agora, ele faz uma correspondência, uma amálgama entre Deus e verdade, tendo por esse pano de fundo as Sagradas Escrituras, esse novo contato com as Sagradas Escrituras. No Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, encontra-se a seguinte afirmação que Cristo faz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, sob esse viés da suprema medida, que é a sabedoria, que é Deus, ou seja, procede a verdade. E, ao mesmo tempo, essa última identifica-se com a primeira. Em sua obra De Trinitate, ele vai falar a seguinte modo, a respeito dessas processões. Quem é o Filho de Deus? Quem é o Filho de Deus? Já dissemos, está escrito a verdade. Quem é aquele que não possui progenitor, a não ser a suma medida? O Pai. Logo,
todo aquele que vier a suma medida pela verdade será feliz. Olha aí o que ele está falando. É isso que é possuir a Deus na alma, gozar de Deus. Quanto às outras coisas criadas, Deus as possui, mas elas não possuem a Deus. Isso eu estou fazendo um apanhado daquilo que Agostinho falou. Então nós vemos essa dimensão das processões das pessoas da Trindade, tudo bem? É importante ressaltar que, sendo a verdade identificada com a suprema medida, isto implica que não deve haver nada que seja maior do que ela. Então, dessa forma, ela é uma medida em si mesma, ela se encerra em si mesma. Ora, a verdade encerra em si mesmo uma suma medida, da qual procede e para a qual se volta inteiramente. E essa suma medida, assim, é por si mesma, não por alguma imposição extrínseca. E sendo perfeita e suma também, a verdade, essa verdadeira medida, é como a verdade é gerada, ou seja, o genitur pela medida. Assim também a medida manifesta-se pela verdade. Aqui a gente já vê esse movimento de interpenetração das pessoas da Trindade, aquilo que será chamado depois de circunminicécio, de pericorese. Vemos a importância também de destacar aqui que Agostinho, tendo percorrido toda uma trajetória rumo à verdade, perpassando por diversas correntes filosóficas, agora compreende que o objeto verdadeiro do conhecimento são as realidades não mais físicas da matéria, mas as realidades inteligíveis, as quais se voltam à inteligência e aos olhos da alma, e não as realidades ligadas a essa sensibilidade que eu falei. Ou seja, estas realidades inteligíveis não se encontram na ordem do imanente ou do material, mas na ordem do transcendente. Então, tomando a definição de conhecimento verdadeiro de Zenão, que ele concebe a verdade como aquilo que é tal qual se apresenta, ele indicará que este conhecimento terá por objeto não os sensíveis, mas os inteligíveis. Quando a inteligência, os olhos interiores da alma a ele se dirigem, ok? Então, sabendo aqui que Deus é, nós já vimos isso, que Deus é a suprema verdade, ao buscá-la, Agostinho também estará de modo propedêutico, ou seja, de modo preparatório, disposto a ir ao encontro das provas de sua existência. Ao fazer esse mergulho, ele vai ao encontro da busca pela existência de Deus. Trilhando com Agostinho esse caminho, nós precisamos entender bem alguns elementos de sua antropologia, e isto nós veremos na próxima aula. Eu espero ter despertado essa curiosidade em você. Que Nossa Senhora te ajude a realmente abrir esses olhos da alma para contemplar as verdades eternas. Nós temos um encontro marcado na próxima aula. Que Deus te abençoe. Fica com Deus.